Então estamos alegres que nós estamos aqui hoje pela manhã, mais uma vez. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo número 9. Isaías, capítulo número 9. Isaías, capítulo número 9. E vamos usar como nosso texto hoje à noite, hoje pela manhã, o versículo de 1 a 3. Isaías, capítulo número 9. Isaías, capítulo número 9, versículo de 1 a 3. A palavra de Deus diz o seguinte: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Pai, muito obrigado por ter cuidado de nós, por ter nos sustentado durante essa última semana e ter nos dado o privilégio de estar iniciando mais uma semana. Hoje, Pai, nós celebramos não somente teu nascimento, mas a tua ressurreição hoje. Motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos, porque através da tua ressurreição temos a vida eterna, a salvação dos nossos pecados. Pai, fale conosco hoje pela manhã. Pai, me ajude, guia cada pensamento, cada palavra e cada ação. Peço todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Então, nosso tema hoje pela manhã: uma luz brilhando nas trevas. Uma luz brilhando nas trevas. Esse trecho de capítulo 9 de Isaías, de 1 a 6, na realidade, é uma profecia, mas por questão de tempo nós vamos dividir, vamos falar sobre a primeira metade hoje pela manhã, e eu deixo você com água na boca, um anseio para você voltar hoje à noite para a gente terminar a segunda parte. Mas hoje pela manhã, uma luz brilhando nas trevas. Precisamos lembrar que esse trecho 9 é sequência também do mesmo tempo no qual nós observamos quarta-feira a profecia, e eu quero que nós entendamos realmente a situação. Vamos ver um pouco mais sobre Acais, o rei que está reinando juntamente com a profecia que estamos vendo hoje pela manhã. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo de 1 a 4, a palavra de Deus diz o seguinte: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou, e 16 anos, reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Enom, queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos alteiros, como também debaixo de toda árvore verde.
Então, por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando que o povo, número 1, está andando nas trevas. As pessoas daquela época, para entender completamente a profecia, precisamos entender, em primeiro lugar, o contexto histórico no qual Isaías está transmitindo. Então, o rei, ele começa seu reinado seguindo na contramão com Deus. Está destacado o exemplo de Davi, alguém que seguiu o coração de Deus, fazendo com tudo, não completamente, mas tentando fazer a vontade de Deus, uma pessoa que amava a Deus. E o rei Acais, não, ele adora outros deuses, ídolos, imagens, um deus falso chamado Baal, e ele até queima seu próprio filho. Então, uma liderança dessa, o que pode esperar das pessoas que estão seguindo ele? E os seus planos, nós vimos quarta-feira, ele tentando fazer aliança, não querendo seguir o conselho do profeta. Então, nós vemos somente a situação, no versículo 2, o povo que está andando nas trevas. Agora, é bem interessante o uso de forma de algo escuro nesse trecho. Olha comigo no versículo número 1, ele fala da terra entenebrecida. Talvez você não entende, mas essa palavra está transmitindo escuridão, algo escuro, algo que está coberto por trevas. Poxa, a palavra é muito forte, viu? Naquela época, pessoas estão andando sem luz. Agora, eu não sei se você tem costume de andar de noite, mas uma vez, vários anos no passado, a gente estava num lugar chamado Baixa Grande, que fica no interior da Bahia, mas a gente estava na roça, e na roça não tem energia, não tinha naquela época. Então tem cancelas, tem vai não sei o que, e você está no escuro, não tem luz, era a lua nova, e você, misericórdia, você tentando achar o caminho, para não tropeçar, para não cair, é uma rua de barro, estradas, borrascada e tudo. Já está aquela imagem na sua mente? Imagine andando constantemente assim. Então, ele fala que a terra é tenebrecida, pessoas estão andando no lugar coberto espiritualmente por trevas. Ele fala no versículo número 2, trevas que transmite também a ausência da luz. Não tem luz, não existe. Mesmo que Isaías está profetizando, nós vamos ver que as pessoas não estão dando atenção à palavra de Deus. E ele fala que a sombra da morte a um passo da perdição. E não está falando de pecado completamente, está falando da morte espiritual, de separação completa por Deus. Agora, qual é o motivo de tudo isso? Se a gente não olhar o capítulo anterior, porque ele disse no versículo 1, mas ele está fazendo contraste com uma situação, uma condição anterior que ele já elaborou. Então olhe comigo agora no capítulo 8, o que é que o povo está fazendo, que eles estão em um lugar sem luz e estão cobertos com trevas. Versículo 19, começamos de 19 a 22. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilhariam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão aos mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos, e famintos. E será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima?
E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Que situação deplorável, que situação terrível. Mas uma coisa bem interessante, Salomão falou no seu livro de Eclesiastes: não há nada novo debaixo do sol. Então, essa situação que estamos vendo, o motivo dessa escuridão, dessas trevas, de uma ausência de luz, é por escolha não somente do rei, mas pelo povo da terra. Vemos, eles estão consultando espíritos familiares, estão consultando demônios, estão perguntando os mortos como viver sua vida. Agora, eu não quero ofender alguém aqui, mas pense no contraste que Deus está trazendo para a nossa visão hoje. Se as pessoas, se fosse possível, que não é possível, se fosse possível você consultar alguém que está morto, será que essa pessoa tem tanto conselho para te dar? É interessante com o contraste que Isaías está movido para trazer, porque no versículo no versículo 19, ele disse: não recorrerá um povo a seu Deus a favor dos vivos, interrogação aos mortos. Ele disse: por que não procurar o vivo? Vai procurar os mortos? Então o motivo dessa escuridão, dessas trevas, as pessoas estão procurando demônios, estão procurando os mortos, estão procurando alguém que está procurando um inimigo para dar-lhe conselho como viver sua vida. E isso é triste. A palavra tilirar é bem interessante, porque é usado para sílgilos. Talvez você conheça essa palavra, canto de pássaros, mas geralmente não é aquele canto estridente, é aquele canto agudo. Então eles estão murmurando, estão fazendo som, dizendo que os mortos estão falando com você. É evidente que Isaías está fazendo um pensamento retórico, um satírico, dizendo que os mortos não podem falar. Eles estão fazendo o som, mas não é ninguém que está falando. E essas pessoas, qual é a situação? Eles não vão buscar a Deus. Israel tem um Deus? Tem, mas não vai procurar Ele, e não vai procurar a palavra de Deus. Ele disse: se não procurar, se não vai ouvir a lei, o testemunho, que seria naquela época a lei de Moisés, a palavra de Deus, eles nunca verão a alva. Então nós vemos uma condição completamente terrível. Pessoas, ele descreve no último versículo que a gente acabou de ler: olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Então, uma situação terrível. Agora, será que a gente não vê isso hoje? Tiver muitas pessoas procurando outros meios de ter guia, direção, conselho para as suas vidas, quando nós temos a palavra de Deus. Então, há uma escolha que as pessoas fazem hoje, e por escolher não dar atenção à palavra de Deus, vão andando, tropeçando. A vida não vai muitas vezes para frente, e se vê um ciclo vicioso, e estão ansiosos, estão angustiados, estão andando nas trevas e sem querer saber por quê. Agora, no meio dessa situação deplorável, Isaías está profetizando, e o rei e o povo, não completamente, mas a maior parte andando à contramão de Deus. Eu quero que você veja a misericórdia de Deus nisso. Porque, humanamente falando, quando alguém insiste em procurar aquilo que é errado, muitas vezes nossa tendência é fazer o quê? Vamos lavar as mãos.
Sei, se você quer, então assim seja. Mas aqui eu quero que você observe, segundo ponto, uma grande luz. Olha, aliás, tem um outro pensamento aqui que eu esqueci, que eu passei por cima, letra B. Pessoas longe, e o escuro faz com que as pessoas são longe, e isso é interessante. Na última frase aqui, aliás, no meio do versículo 1, capítulo 9, a terra de Zebelon e a terra de Naftali, mas nos últimos anos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Agora, quando a gente lê, se a gente não conhecer a geografia, a gente não vai entender. Mas Zebelon e Naftali são as duas tribos que eram mais afastadas de Judá, de Jerusalém. Eles estão na beira com a terra dos gentios. Estamos falando agora quando Josué dividiu a terra e deu a cada tribo sua parcela. Então essas duas tribos ficaram afastados, bem longe, mas o contexto espiritual, que essas pessoas longe por causa da escuridão, o que vai acontecer agora? Uma grande luz. Mesmo as pessoas na escuridão, mesmo as pessoas que estão longe de Deus, eles vão ver uma grande luz. Eu não sei sobre você, eu fico, cada vez que eu estudo e eu entendo um pouco da palavra de Deus, eu fico admirado e grato pela misericórdia de Deus. Porque o povo que está andando nas trevas não merece, nós não merecemos nada de Deus. Ele seria completamente justo, ele lava as mãos, dizer, já que você insiste, então assim seja. Mas no meio disso, nós sabemos, é por isso que nós estamos falando hoje pela manhã, uma grande luz brilhou. Precisamos entender que Isaías está falando de 700 anos, ele é contemporâneo com Miqueias, 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E antes da vinda de Jesus Cristo, terminou o Velho Testamento com o livro de Malaquias, e são 4 anos de silêncio, não tem mensagem de Deus, não tem nada. De repente o povo está esperando a chegada do Messias, e Isaías disse, no meio das trevas, no meio da escuridão, para pessoas que estão longe de Deus por causa da geografia, mas especificamente por causa do pecado, eles vão ver uma grande luz. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Olha aqui Zacarias falando que o seu filho João Batista, que vai preparar o caminho para Jesus, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Jesus veio para dar conhecimento ao povo da salvação, para dar conhecimento na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, que o Oriente, que o sol nascente do alto nos visitou, para que iluminar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha que lindo, Zacarias está dizendo, Jesus veio para aqueles que estão sentados nas trevas, à sombra da morte. Viu aí? Ele deu uma parte da profecia de Isaías 9, aqui, e ele fala, quem vai cumprir isso? É Jesus Cristo. Olha ainda, Simeão, lá no templo, com José e Maria, quando foram apresentar Jesus, no dia da sua circuncisão, e ele disse aqui em Lucas 2, 27 a 32, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus, e disse, agora Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel.
Então nós estamos celebrando não somente que Jesus Cristo é Deus conosco, mas estamos celebrando também que a luz vai e está brilhando no meio das trevas. Oh, que graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. A luz está brilhando no meio das trevas, e Jesus Cristo, Ele é o cumprimento dessa profecia. Olha aqui em Mateus capítulo 4, versículo de 12 a 16. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Precisamos entender que Jesus passou uma parte da sua infância, a maior parte da sua vida adulta em Nazaré, mas ele vai muito longe ainda para o norte, em cumprimento dessa profecia. Pessoas que estão tão longe, Jesus disse: não tem problema, eu vou até eles. Eu dou graças a Deus que Jesus é o bom pastor, que Ele vai buscando a gente. Eu dou graças a Deus que Ele é a luz do mundo, que Ele foi lá até as pessoas bem distantes, até no povo de Israel, e para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse, aí é o cumprimento da promessa que nós vimos aqui. E se alguém mais tem dúvida, só quero deixar mais um versículo. Jesus Cristo mesmo disse: falo-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me cega não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós estamos celebrando no nascimento do Senhor Jesus Cristo, que a luz está brilhando nas trevas. Agora, para finalizar, qual a aplicação para as nossas vidas de tudo isso? Jesus Cristo também disse: vós sois a luz do mundo. Nós temos dentro de nós a luz do mundo, Jesus Cristo. Ele já raiou na minha vida. Eu espero que já iluminou seus caminhos. Mas se não, pode hoje aceitar Ele como seu Salvador. Mas Ele falou para nós que somos salvos: vocês sois a luz do mundo. Talvez a tarefa mais difícil para nós é brilhar no meio das trevas. É difícil, porque é um choque. Se você tem andado em um lugar tão escuro, de repente vai brilhar a luz, de repente os olhos ficam assim, querendo fechar. Fica tão brilhante a luz, porque tem andado tanto tempo no escuro, que bate a luz nos olhos, e os olhos já ficam assim, querendo fechar. Mas à medida que os olhos vão se acostumando com a luz, percebe que a luz não é algo que vai prejudicá-lo, mas vai iluminar o caminho. Que Deus nos ajude de brilhar, de ser a luz do mundo, em nossas famílias, em nossas vizinhanças, e em esse bairro de Camaçari onde nós vivemos e onde Deus vai nos conduzir. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença, Te agradecendo que Tu és a luz do mundo, que tem brilhado no meio das trevas, que o Verbo se encarnou e andou entre nós, e vimos a Tua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pai, muito obrigado pela salvação, muito obrigado por ter nos conduzido na Tua luz, nos Teus passos. Pai, nos ajuda hoje pela manhã de compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos dar um tempo para a gente responder a palavra de Deus. Se você quiser orar, você pode orar onde estiver sentado, mas se você quiser cantar em resposta à palavra de Deus hoje pela manhã, eu convido você para ficar de pé e cantar esse hino em momento de meditação.
e perguntando a Deus o que Ele quer que nós façamos em resposta à Tua palavra hoje pela manhã. Canta que o Salvador chegou, acolhe até o Rei, leais nações a Ele só, contentes vos render, oh se contentes vos render. A mundo gozo proclamai do reino de Jesus, ó terra e mar e céus cantai a resplandente luz, a grande resplendente luz. Pecados, dores de já vencidos dele são. A paz Jesus concederá em regia profusão, oh sim, em regia profusão. Verdade e amor são sua lei, os povos acharão que é justo e bom o excelso Rei, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Amém. Pode sentar só um instante. Queremos agradecer a presença de cada um que está aqui. Se você está aqui a primeira, segunda vez, terceira vez, seja muito bem-vindo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje à noite vamos dar sequência a essa passagem. Vamos dar uma pregação, se Deus assim permitir, sobre o assunto um menino com 4 nomes. Um menino com 4 nomes. Eu espero que você vai estar aqui hoje à noite, às 19 horas. Se não vai poder, vamos estar entrando no ar assim que Deus permitir, às 19h30. Um ótimo dia a todos, um ótimo começo da semana, e que Deus te abençoe hoje.